Pronto. Então, hoje a gente vai falar disso, de higienização. Esse texto, ele fala de uma tese de doutorado que foi escrita sobre essa política de higiene. Então, essa política era implantada lá no começo dos anos 20, né, da década de 20, e então, quando vocês forem ler o texto, as transcrições dos documentos daquela época têm uma linguagem bem diferente da nossa. Tem um português antigo, assim, sabe? Um português arcaico. Algumas expressões, algumas palavras, a ortografia de algumas palavras é bem diferente, tipo higiene com Y, farmácia com PH, então pode ser que vocês estranhem um pouco, mas é por causa disso, é porque ele transcreve algumas partes de alguns documentos. Então, a escola primária, a escola o ensino fundamental 1, vamos dizer assim, tinha uma tarefa de criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos capazes de dominar toda a existência das crianças, né? Então, tinha esse objetivo de oferecer um sistema de valores, um ensinamento que fosse passado para as crianças de uma forma que não fosse possível ser questionado, sabe? Então, existia o Instituto de Higiene de São Paulo, e ele tinha uma tarefa de abordar os problemas de saúde pública, e de promover a formação de uma consciência sanitária nos indivíduos. Por exemplo, agora a gente tem o coronavírus, né? Nossa, esse slide ele passa sozinho praticamente. A gente tem o coronavírus, então hoje estão sendo feitas políticas de saúde implantadas no Brasil todo, né, para evitar a contaminação das pessoas, né? Lá nessa época, o Brasil, bem no início, assim, na colônia, tinha um problema de saúde pública muito sério, né? Não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, então as pessoas faziam suas necessidades e jogavam pela janela, né? Elas tinham hábitos de higiene muito precários mesmo, assim, desde quando você fala de tomar banho até a manutenção do ambiente onde você vive. E depois da gripe espanhola, olha só que interessante, né? Depois da gripe espanhola, vocês sabem que teve a gripe espanhola em 1918, 1919, né? Mais ou menos há 100 anos atrás. E aí, morreu muita gente nessa gripe. Depois eu vou mandar o link de um vídeo para vocês que fala sobre isso. E aí, depois da gripe, né, depois de ter morrido muita gente, os responsáveis pela saúde no Brasil, eles acabaram tentando elaborar maneiras de prevenir que outras doenças acontecessem, né? Só que até aí tudo bem, né? Mas qual que é o problema disso? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Esse instituto, vejam como eu falei, a gripe foi em 1918 e 19. O instituto foi criado em 1924, 5 anos depois, então, com o compromisso de oferecer o ensino científico da higiene e a preparação de técnicos para o provimento dos cargos de saúde pública. Então, estava acontecendo uma mudança no sistema sanitário, na saúde pública, aqui no Brasil, e aí criaram esse instituto
para ensinar os profissionais que iam trabalhar na saúde pública sobre higiene, né? Esse instituto, ele tinha um lugar de destaque na política sanitária estadual, que era em São Paulo, né? Era o Instituto de Higiene de São Paulo. Então, era uma das partes mais importantes das preocupações do Estado. E na educação, esse instituto produzia formação para professores, agentes de saúde pública, e eles faziam materiais impressos, inclusive e principalmente direcionados para as crianças, os materiais impressos, sobre sobre o que eles consideravam que era higiene, né? Então, tinha um papel importante o Instituto. O objetivo principal era atingir as crianças, que as crianças aprendessem esses hábitos, esses ensinamentos, e eles ofereciam formação para todo mundo que trabalhava na escola, além dos agentes de saúde pública. Todos os professores passavam por essa formação. E aí, a obediência a essas normas de higiene era uma fórmula para resolver o problema do crescimento das cidades. Porque com o crescimento das cidades, com mais gente nas cidades, tinha mais chance de mais pessoas adoecerem. Quando a gente pensa, por exemplo, na cidade, em comparação com uma zona rural, a chance de uma pessoa ficar doente na cidade e transmitir essa doença para outra pessoa é maior. Porque na zona rural, as pessoas, primeiro que é um número de pessoas menor do que na cidade, né? E os lugares são mais espaçados, né? Não tem um lugar onde todo mundo se encontra. Até tem, mas é uma igreja ou a escola da zona rural, coisas do tipo, pensando hoje, né? Não é como na cidade que a gente se encontra no supermercado, encontra um monte de gente no transporte público, em qualquer lugar público, né? Em qualquer área comum da cidade. Então, por isso que o crescimento estava relacionado ao crescimento, aliás, a preocupação estava relacionada ao crescimento das cidades. E o poder da escola, nesse sentido, estava relacionado à plasticidade no aprendizado das crianças e na teoria do hábito. Nessa época, eles acreditavam que as crianças tinham mais facilidade, e de fato têm, para aprender algumas coisas, né, do que os adultos. Então, se investia muito mesmo no aprendizado das crianças, sobre esses hábitos, porque eles acreditavam que as crianças tinham mais capacidade de aprender do que os adultos. E as crianças seriam as responsáveis, entre aspas, por repassar esse conhecimento adiante para os adultos, né? Por reproduzir isso em casa. E a teoria do hábito, então, eles diziam que a criança aprenderia por repetição, né? Por repetidas vezes exigindo que a criança tivesse aquele comportamento, aquele hábito de higiene, ela aprenderia mais fácil se ela tivesse repetindo. Se a gente pensar, eu não sei vocês, né? Mas eu lembro de, por exemplo, aprender coisas na escola e chegar em casa e querer que meus pais fizessem ou que a minha mãe fizesse o que eu tinha aprendido na escola. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma professora de ciências na quinta série, o nome dela é Estela. E ela era bióloga, naturalmente, né? E ela tinha muito forte uma coisa de preservação do ambiente, de sustentabilidade. Então, ela me ensinou, por exemplo, que eu não podia escovar os dentes com a torneira aberta, desperdiçando água. Ela me ensinou que quando fosse lavar a calçada, não é, se eu usasse a mangueira para levar a sujeira embora, eu ia gastar muito mais água do que se eu varresse a calçada, tirasse a sujeira e depois jogasse água de balde, porque não ia ser
O balde provavelmente ia ser 1 ou 2 baldes e tava resolvido. A mangueira eu ia ficar um tempão lá com ela aberta, né? Então ela me ensinou isso. E aí em casa eu brigava com todo mundo. Nessa época eu morava com a minha mãe, as minhas irmãs e 2 primos meus, mais velhos, né, que já eram adultos. E eu brigava com os dois, com a minha mãe, com as minhas irmãs, o tempo inteiro por causa dessas coisas. Porque eu não queria que ninguém desperdiçasse água. Então, Arrasou, prof. pois é, então, quando a gente. Eu acho que vocês devem lembrar alguma situação desse tipo de aprender uma coisa na escola, talvez até agora na faculdade vocês façam isso, né? Aprender alguma coisa fora e trazer esse hábito para casa, né? Trazer esse ensinamento para casa. Sim, prof, é muito real isso mesmo. E, tipo, são coisas que ficam marcadas na gente, né? Na nossa infância. E, tipo, não é Sim. algo que passa batido, mas que realmente ensina, tipo... Eu lembro também quando eu estava no maternal, na escola que eu sempre estudei, eles Uhum. ensinavam antes da gente comer, a gente fazia uma filinha, e ia todo mundo lavar a mão no banheiro antes de comer. Então, Uhum. é um hábito também que, tipo, eles ensinavam e que eu aprendi também mais um reforço, né, positivo mais na escola do que dentro de casa. Uhum. Me Uhum. marcou. A gente vai ficando adulto e vai perdendo, né, os hábitos, mas a criança tá reproduzindo Sim. lá sempre. É, é, Então, eu pulei? Não. Então, o ensino era dogmático e mecânico. O aluno deveria praticar, ainda que ele não soubesse a função daquela tarefa. Então, esse ensinamento sobre higiene, ele não era discutido ou não era explicado, por exemplo, você precisa ter esse hábito de higiene para evitar a proliferação de doenças. Quando a gente pega uma coisa que está suja e leva a mão na boca, a gente está colocando dentro do nosso corpo micro-organismos que pode causar doença. Ninguém explicava isso para as crianças. Era só, você tem que lavar a mão porque tem que lavar a mão, você tem que lavar a mão, era uma coisa mínima, tá? Se fosse só lavar a mão, talvez a gente nem tivesse discutindo esse assunto, porque é óbvio que lavar a mão é super importante. Eu acho que alguém tá tentando entrar na chamada. Pronto. Então, não era só lavar a mão, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eram várias outras exigências e elas não eram explicadas, não tinham um porquê de fazer aquilo, mas as crianças tinham que reproduzir aquilo de uma forma mecânica, mesmo que não tivesse sentido nenhum para elas, mesmo que elas não soubessem a função, então era obrigatório que elas fizessem. Quando na escola, né, quando isso foi implantado, tinha uma exposição das práticas exemplares. Então, o ambiente da escola era aberto à luz do sol, limpo, muito ordenado, assim, nada fora do lugar, e servia, tá escrito errado aqui, tá? Nessa parte que tá escrito serva, mas é servia, percebi agora só. Ele servia como um modelo para as crianças, que esse ambiente 100% limpo e arrumado da escola, né? Ele deveria servir como um modelo, e as crianças tinham que usar o sapato lustrado, manter o uniforme muito limpo, passado, sem nenhuma dobrinha, nenhuma coisinha fora do lugar. Isso já não tinha a ver com higiene, vocês percebem? A roupa passada, o sapato lustrado, o ambiente muito sistematicamente organizado, talvez isso já não tinha a ver com limpeza tanto, né? Eu escutei um barulho de chat, gente, eu não consigo ver porque meu slide está aberto, então se vocês tiverem que falar alguma coisa, abre o microfone de vocês, aí eu escuto. Então tinha isso. Quando eu li esse texto pela primeira vez, Professora, fala. é eu que estava digitando, mas é para as meninas. Esse Tá. tempo aí do uniforme organizado era do meu tempo. É. Eu adorava muito. Eles falavam assim que era saia prissada, né, até o joelho. Aí Uhum. a camisa tinha que estar engomado, tinha que ter aquela listra assim do lado na camisa.
Uhum. E a saia prissada tinha que ter todas espreitadas, não podia estar Nenhuma fora do amassada, não. lugar. Isso, Uhum. aí a meia vinha até também o joelho, e o sapatinho, eles falam sapatinho de boneca, né? Uhum. Que aí era preto e tinha que estar engraxado, lustrado. E a meia provavelmente era branca, não podia ter Branca, uma sujeirinha. não podia. E, tipo assim, a gente tinha que ficar comportada, tá? Não podia estar brincando assim, não. As meninas, não. Os guri Uhum. podia jogar uma bolinha. As Uhum. meninas tinham que ficar sentada, comportadinha. Uhum. Era Ótimo. bem dizer o tempo de militar, assim, mais ou menos, né? Perfeito. É exatamente aí que eu queria chegar. Que bom que você tem um exemplo de quem vivenciou a situação, assim, né? Eu ia dizendo que quando eu li esse texto pela primeira vez, ele me lembrou muito meu pai. O meu pai é uma pessoa, ele em 1924 ele não estava na escola ainda, até porque ele não tinha nascido ainda, né? Mas o meu pai, a educação escolar dele, deixa eu pensar, ele deve ter sido entre 1970 e 1900, começo dos anos 70, final dos anos 80, o tempo que ele estudou, né? Então foi exatamente na época da ditadura militar que ele estava na escola, né? E, e aí, até hoje, ele é uma pessoa extremamente metódica, com arrumação, organização e limpeza. Ele é assim, eu vou, eu vou até olhar de novo a minha câmera para eu ver como é que tá meu cabelo. Meu cabelo tá bagunçado, né? A minha franja era assim, né? Vocês lembram como é que era a minha franja pra frente, né? Só que agora não tem como eu cortar minha franja porque a gente não pode sair de casa. E eu não quero cortar minha franja sozinha porque eu tenho medo de estragar. Então, ou minha franja fica na minha cara, ou então eu coloco ela de lado. Mas ela nunca fica arrumada, porque ela não tá do tamanho certo para ficar de lado, entende? Então ela tá bagunçada. Se o meu pai visse meu cabelo hoje, ele ia falar como você tem coragem de aparecer na frente dos outros com esse cabelo, sabe? Então, assim, eu nunca vi o meu pai de barba na minha vida. Eu nunca vi. Ele é, assim, a roupa dele é exatamente do jeito que a Rose falou. Ele é autônomo, ele não usa uniforme de empresa, é ele mesmo que decide a roupa que ele vai usar. Então, ele trabalha com vendas, né? Então, ele não tá obedecendo norma, por exemplo, de uma empresa. É ele que decide como é que ele se veste. E o sapato dele é tão lustrado que se ele tiver que passar numa rua que não tem calçada, por exemplo, uma rua que a calçada está quebrada, ele não vai pela calçada, ele vai pelo meio da rua para ir pelo asfalto para não sujar o sapato dele, sabe? A roupa dele é extremamente bem passada, que nem você falou, com vinco, o cabelo impecável, arrumadíssimo. Meu pai não usa chinelo dentro de casa, para vocês terem ideia. Ele fica com uma sapatilha dentro de casa. Chinelo é só para tomar banho. De tanto que ele é assim, ele preza por essa coisa da aparência, sabe? De uma aparência ordenada, dentro dos padrões. Assim, eu acho ele um exemplo extremo disso, sabe? Então ele aprendeu provavelmente muito bem nessa época da escola e ele vivencia isso até hoje e tenta passar pra gente, né? Pra mim e pras minhas irmãs. Tanto que, assim, eu já tive 1 milhão de brigas com ele por causa de ele não achar que minha roupa estava certa ou que meu quarto é bagunçado, coisas do tipo, né? Até aí enfim, assunto extra, né? Mas eu trouxe ele como exemplo disso, de heranças que essa situação deixa para a gente até hoje, né? Esse aprendizado. Então, a higiene do ambiente escolar se estendia à vida cotidiana, que é o que eu estava falando agora. Tinha revista de asseio do corpo e das roupas. E pelo desenvolvimento da capacidade de vigilância no ambiente doméstico. Então, o que acontecia?
esse ensinamento aí, a escola era um ambiente totalmente ordenado, limpo e organizado, enfim. E as crianças tinham que estar, como a Rose falou, com o uniforme impecável, tinha que se comportar de uma determinada maneira para não amassar o uniforme, para não sujar, né, toda essa coisa. E, além disso, tinha uma fiscalização dentro da escola que as autoridades, vamos dizer assim, né, eram os professores mesmos que tinham que fazer isso. Eles eram obrigados a fazer isso, né? Mas eles faziam, então, eles observavam se a pessoa estava limpa, se a pessoa tinha tomado banho, se o cabelo estava arrumado, se as roupas estavam nesse padrão que a gente falou, passadas, sem nenhuma mancha, sem nada errado. E, além disso, eles mediam peso, estatura, altura, né, força física. E então, na escola havia um constrangimento em relação a não estar dentro desse padrão, porque eles sabiam que dentro da escola as crianças sabiam que dentro da escola ia ter essa fiscalização, ia se ver se você estava atendendo o padrão ou não. E Professora, posso fazer uma colocação? pode falar. Uhum. Tinha o dia de vigilância no cabelo, professora. Eles olhavam para ver se a gente tava com piolho. E aí era a maior aflição, né? Porque eu mesmo, um dia antes, eu pedia para minha mãe olhar meu cabelo. Passar o dia todo olhando meu cabelo para chegar lá e no momento que a professora vinha ver, nossa, era assim muito medo dela pegar e falar, você tá com piolho. E aí, quando ela achava, ela pegava e mandava recadinho para a mãe. Às vezes acontecia da mãe ter que ir lá, por que tá deixando a criança com piolho? Por que tá deixando a criança vir com sapato sujo, com meia suja e tudo mais, entendeu? Era muita aflição, sofria muito. E eu, assim, que nem você falou do seu pai, hoje em dia eu sofro muito quando eu vejo o jaleco tudo amassado. Meu Deus! Mas eu não falo nada, eu fico sofrendo só eu sozinha, entendeu? Mas eu fico assim, é um sofrimento, é um sofrimento. Porque você tem que se adequar, né? Sim. Mas assim, é uma coisa que foi mesmo implantada, foi implantada mesmo nas crianças para ficar um padrão. E hoje em dia os adultos, né, que está chegando já na terceira idade, sofre muito porque vê o jovem, tudo amassado, né? Sim. Com o sapato cheio de sujeira e assim não pode falar nada, né? Porque agora é o momento deles, né? Vamos falar assim. Eu imagino, é um conflito de gerações, né? Que uma aprendeu de um jeito, outra aprendeu de outro, mas isso que você falou agora, de pedir para a mãe olhar, né? Olhar antes de ir para a escola, é exatamente a segunda parte aqui. O desenvolvimento da capacidade de vigilância no ambiente doméstico. Então, você levou esse ensinamento da escola para casa, né? E aí, sua mãe também tinha que se enquadrar nisso de alguma forma, porque ela tinha que te atender. Ela tinha que olhar o seu cabelo para ver se você não estava com piolho. E, para além disso, então, as crianças começavam já que tinha essa medição, essa fiscalização, vigilância na escola, então, e já que ia se medir o peso, por exemplo, a estatura, fora da escola, as crianças também estavam preocupadas com isso. Em casa, as crianças também estavam preocupadas com isso. Todos esses hábitos lá, a limpeza, o ambiente ordenado da escola, passava a ser reproduzido em casa também, né? Tinha que ser daquele jeito em casa também. Deixa eu ver aqui qual que é essa colocação que tá aqui, página 49. Deixa eu abrir meu artigo.
Não quer aparecer a janela que eu quero aqui. Pronto, acho que agora tá dando para ver o artigo, né? Vamos ver o que tem lá na página 49. Aqui, revista dos alunos. Vocês estão vendo meu texto? Sim? Sim, prof, dá para ver. Tá, então, na revista dos alunos diz assim, primeiro dia de aula, o professor dá as boas-vindas aos alunos e, por todos os modos possíveis, procura captar-lhes a simpatia e incutir-lhes amor pelo trabalho. Entre as coisas que pede está a observância do asseio, da limpeza, né? Diz a sua importância e especifica o que entende por asseio. Limpeza rigorosa das mãos, unhas, rosto, boca, pescoço, orelhas, cabeça, arranjo dos cabelos, ordem e asseio das roupas, dos sapatos, lenço no bolso. Essa enumeração tão minuciosa quanto possível é indispensável. O aluno não compreende a expressão genérica de asseio, se não se disser miudamente o que ele é. O resultado será nulo ou insuficiente. Para capacitar-se de que foi entendido pela classe, o professor fará com que algumas crianças repitam a explicação. Em seguida, prometerá proceder diariamente, no início da aula, uma inspeção de cada aluno, para verificar se todos praticaram o que foi pedido. No dia seguinte, fazendo desfilar a classe diante de si, o professor examinará os alunos um por um. Estão com as unhas aparadas e limpas? As mãos limpas? O rosto? A cabeça? Os cabelos? O aluno está calçado? E aí por diante. Ao mesmo tempo que examina, irá chamando a atenção para as falhas, ou louvando e encorajando os acertos. De vez em quando, terá que mandar um ou outro aluno à torneira. Falo-á sem alarde nem repugnância. Então, quem tivesse com... não tivesse com a higiene em dia, teria que tomar banho na escola, teria que ser mandado para o chuveiro, né? Então, isso foi considerado o mais poderoso instrumento para incutir hábitos de asseio pessoal. A revista dos alunos tinha que ser uma prática diária, né, nos 2 primeiros meses de aula, e depois podia ir diminuindo ao longo do tempo, tendo um intervalo de 2 dias e depois 1 ou 2 vezes por semana. Olha essa parte aqui. O professor cuidando o professor para realizá-la sempre em dias indeterminados, o que ampliaria sua eficácia pela possibilidade de surpreender os renitentes. Então, não era para fazer igual a Rose falou. Eu pedi para minha mãe olhar, então ele ia fazer qualquer dia. Então, você ia ter que pedir para sua mãe olhar todo dia, né? Porque você não sabia que dia que ia ser feita essa vigilância. Fazendo desfilar a classe diante de si. O professor deveria esquadrinhar o corpo de cada aluno, examinando-lhe mãos, unhas, cabelos, orelhas e ainda as roupas e sapatos. Marcar a importância do asseio, explicar minuciosamente em que consiste, incentivar a repetição das noções, examinar acuradamente, chamando a atenção para falhas e louvando os acertos, os elementos que compõem essa prática, por meio da qual se buscava conformar os corpos e gestos infantis, produzindo os comportamentos considerados
civilizados. Olha que importante essa frase aqui, ó. Se buscava conformar os corpos e os gestos infantis. Conformar no sentido de conformidade. Então, todo mundo deveria se comportar da mesma maneira, ou de uma maneira semelhante. Deixa eu voltar aqui no meu slide para ver o que mais temos. Eu acho que agora tem vários trechinhos das páginas. Então, tá 50, 51. Tá. Então, aqui nessa outra página, a classe em conjunto ou dividida em turmas fará uma espécie de visita de inspetor sanitário à escola. Começará pela sala de aulas, notando o asseio dos assoalhos, paredes, peitoris das janelas, o arranjo e limpeza dos móveis e material escolar, a ventilação e iluminação pelas janelas, os cuidados com a água de beber, comentando e criticando tudo com a máxima liberdade, e dando parecer sobre o modo de varrer, de transportar o lixo, de limpar os móveis, de arejar. Sempre que possível, os atos serão associados às palavras. Passar-se-á depois as dependências, inspecionando-se o pátio e as instalações sanitárias, cujo asseio e ordem serão examinados e criticados. Esses exercícios serão feitos umas 6 ou 8 vezes no ano. Não há nenhuma desvantagem em repeti-los até que os alunos adquiram o hábito de ver por si mesmos. Assim aprenderão eles a reclamar, embora durante outras aulas as faltas que no tocante à higiene porventura notarem. Então era para ensinar mesmo as crianças a repararem no que não tivesse de acordo, a reparar no que tivesse defeitos em relação a essa higiene. Isso, repetido inúmeras vezes, o gesto, reforçado pelo poder da palavra, conformaria esse olhar penetrante, capaz de enxergar os mínimos detalhes, as mais discretas transgressões. Então, teria como objetivo desenvolver um olhar crítico sobre a limpeza do ambiente, por exemplo, e a ordem, a organização, que fosse também natural daqueles estudantes depois, né, fora da escola, que eles pudessem olhar para outros lugares, por exemplo, para sua própria casa ou para a casa de outras pessoas e pudesse dar o famoso reparar na bagunça, né? Então, era para ensinar mesmo a reparar no que tivesse errado. E ensinar a fazer comentários, né? Como vocês viram, eles podiam falar à vontade, fazer críticas à vontade sobre a situação. Distraído ou absorvido pelo trabalho, o aluno pratica inúmeros pequenos atos contrários à higiene. Senta-se em má posição, leva o lápis nos lábios, põe o dedo na boca, no nariz, nos olhos, no ouvido, entorna a tinta, suja os livros ou cadernos, cospe no solo, espirra ou tosse sem proteger-se com lenço, molha a ponta do seu dedo na saliva para voltar à página do livro. No recreio, toma água em copo usado, traz um lanche indigesto, come estando fatigado, mastiga mal, bebe estando suado. O professor vigilante, treinado pessoalmente, pode, sem esforço de atenção, surpreender estes pequenos desvios e corrigi-los imperdoavelmente. A tarefa, nos primeiros tempos, será pesada. Transposta, porém, a dificuldade inicial, suavemente se extinguirão os pequenos vícios. Gente, eu quero muito que vocês prestem atenção que existem coisas que são hábitos de higiene, de fato, né? Tipo, põe o dedo na boca, põe o dedo no nariz, coloca o lápis na boca, tudo isso são hábitos de higiene que tem muito a ver com a saúde, né? Mas tem muitas coisas que não têm a ver com isso, né? Tipo, quando ele fala de má postura, pode até ter a ver com saúde, por exemplo,
Pode, mas não tem a ver com higiene de limpeza, né? Não tem. Tem a ver com uma postura que é esperada, nesse caso aqui, do Instituto de Higiene do Estado como um todo, que é esperado da maioria das crianças. Se espera que a maioria das crianças se comporte dessa maneira. E isso da postura é uma coisa que meu pai enche meu saco até hoje. Nossa, uma mulher com uma postura feia dessa, fica com a coluna reta, sabe? Uma coisa assim. E aí, depois de toda essa fiscalização, de ensinar o que deveria ser feito, né? De que forma a criança deveria se comportar e tudo mais, então tinha a exibição dos índices de normalidade. Normalidade. De onde vem essa ideia de normal, né? O que é normal? Né? O normal é o que está dentro da norma. E a norma imposta nesse momento era essa norma que eu estou falando para vocês. Então, o desenvolvimento físico repercute no aumento normal do peso e da força. A balança e o dinamômetro, que medem essas duas resultantes da saúde, podem trazer relevante serviço na educação higiênica. Escolha-se um dia no mês para cada classe de grupo escolar ou para cada escola isolada. Nesse dia, sejam medidos o peso e a força de cada aluno. Os resultados, inscritos em duas cores no quadro negro, aí ficarão permanentes, para que as crianças possam avaliar o que estão ganhando ou perdendo mensalmente. O sistema, já em parte adotado em escolas americanas, tem produzido magníficos resultados. Então, essa parte aqui tem a ver com o peso dos alunos, né? Com um padrão de corpo mesmo, de o peso e a força física que eles deveriam ter. E ficar exposto para todo mundo poder ver, né? O peso dos outros, dos colegas. Professora? Oi. Pode falar. Hoje é muito exigido no Bolsa Família, né, professora? Isso daí que a senhora está falando. Nas escolas, eu não ouço mais falar que nas escolas eles fazem isso, mas com as mães do Bolsa Família, eles fazem isso, é uma exigência, né? Mas é ao contrário, no caso, em relação ao peso. Porque, por exemplo, no Bolsa Família, que eu saiba, pelo menos, existe uma fiscalização em relação ao peso das crianças para ver se elas não estão desnutridas, né? Isso. Isso. Aqui, esse peso aqui era para ver se elas não estão engordando. Era ao contrário, né? Era ao contrário. Então, você pode ver aqui, ó, encenando na própria sala de aula, ou em ponto estratégico, tá. Esse ritual teria o poder de chamar a atenção para o valor do ganho de peso e Ah, não. Tá. Aqui tem um valor. Nesse ponto aqui, não. Ele está realmente valorizando o ganho de peso, tá certo. Porque eu lembro que até em relação a isso, eles ficavam vendo se eles observavam a lancheira para ver o que a gente trazia de casa. Sim. Entendeu? Para ver se o aluno trouxe alguma coisa para comer, porque não podia ficar espécie alguma sem comer o aluno. Uhum. E hoje em dia o pessoal só bebe um suco, um refrigerante de boa. Tem uma bolacha, alguma coisa assim, né? Não, eles exigiam, tinha que ser tipo assim, um pão. Minha mãe vivia fazendo pão caseiro. Tinha que ser um pão, um bolo, uma fruta, um leite com Toddy, era desse jeito. Não podia ficar sem comer. Sim, eu imagino. E aí tinha que ser, era uma coisa normatizada, né, para todo mundo. Eles faziam tudo isso, essa fiscalização, tanto no corpo, né, no uniforme, no corpo e na alimentação. Aí, se acontecia da gente estar de baixo peso, por que que tá,
entendeu? Depois tinha a reunião com os pais, e era os pais convocados, e se faltasse a reunião, eles iam ver o que foi que o pai faltou à reunião, não tinha essa desculpa, porque estava trabalhando, porque teve que ir a algum lugar, não tinha essa desculpa, não. Tinha que ir, né? Tinha que ir. Era assim, por um lado, eu achava até isso uma coisa boa, porque a gente não ficava tão jogado na escola, né? Que nem hoje em dia os pais deixam lá. Eu já trabalhei, eu tô falando isso, professor, porque eu trabalhei numa escola. E os pais parece que tinham prazer de jogar as crianças lá e vinha buscar no último horário. Eu saía 6 horas da noite, vamos falar assim, e os pais ainda não tinham ido buscar as crianças, e as crianças tinham saído 5 horas. Então, assim, parece que aí eles vinham falar, porque eu saio isso, que saio aquilo. Mas, nossa, e seu filho tá lá sem comer, tá suado, tá querendo ir embora, entendeu? E às vezes era criança de 5 anos. Não tem como saber o motivo de todo mundo, né? Mas realmente Eu ficava triste, eu ficava assim, falava, nossa, que isso. Que nem assim, eu não fiz isso com minhas filhas, né? De deixar elas até, sei lá que, ó, eu nunca fiz. Eu sempre pedia para alguém, quando eu não conseguia, eu pedia para alguém ir buscar, e minha mãe com meu pai fazia do mesmo jeito, entendeu? Antes de eu sair, eles já estavam lá, porque eles sabiam que eu tinha essa ansiedade, assim, essa aflição. E se eu saísse lá, se eu saísse e não visse eles lá, eu ficava chorando, então eles já sabiam disso, antes de eu sair, eles já estavam lá. Quando não era um, era outro. Então, é uma coisa que serviu. Tiveram coisas nessa política de higiene que foram muito proveitosas, como, por exemplo, questões de hábito de limpeza, de lavar a mão, de manter o ambiente limpo em casa, tudo isso, foi muito importante no combate a várias doenças, né? Sim. Hoje em dia, por exemplo, o que a gente mais está ouvindo falar? Que tem que lavar a mão, né? Tem que manter esse hábito de higiene sempre, o tempo todo. Mas o problema dessa situação aqui é como era imposto como uma norma, né? Sim. E se você for parar para ver, era até de uma forma manipuladora. Por quê? Não era ensinado isso de uma forma aberta para toda a sociedade. Era ensinado para crianças, com material, folheto direcionado para as crianças, com o ensinamento direto para as crianças, para que as crianças levassem esse ensinamento para casa, né? Então, era uma política do Estado, nesse caso aí, do Estado de São Paulo, mas era uma coisa que era presente em outros estados, né? Esse texto fala de São Paulo, mas era possível era possível não, acontecia em outros estados também, e só que era isso, era implantado como se fosse um segredo, né? Era implantado nas crianças, ensinado para as crianças, com o objetivo de atingir também os adultos, né? E de uma forma que não existia outra forma de fazer. Por exemplo, a higiene era super importante, mas as questões relacionadas à aparência, tipo essa de passar o uniforme, do sapato lustrado, isso não tem a ver com higiene, isso tem a ver com uma aparência visualmente parecida entre a maioria das pessoas, né? Então, quando aqui tinha esse inquérito sobre a vida doméstica. Então, nesse inquérito, eu não vou ler tudo, porque a gente já está com o horário um pouquinho mais avançado, mas depois vocês leem. Era perguntado, então, questionado, como era feito na casa das crianças, né? Se a alimentação, a higiene era preservada em casa, para poder corrigir esses erros. E aí era feita uma indagação da vida do aluno, né, na sua casa. Tinha que se... Hein, professora?
Chegava na segunda-feira, ela, tipo, fazia um questionário. O que É aconteceu isso. durante o final de semana, entendeu? Sim. Ela passava porque no meu tempo era do quadro. Então, ela passava as perguntas no quadro para a gente copiar. Aí, para a gente ir respondendo o que aconteceu durante o final de semana, né? Se a gente saiu, o que Aham. comeu, né? Sim. Se tomou banho, tudo isso, entendeu? Para a gente estar Exatamente. respondendo. O que está E aí dizendo ela aqui. passava visto no caderno, ficava no caderno, né? Ela passava Aham. visto. Aí, se ela tinha alguma observação, ela colocava e mandava para o pai, para a mãe, para falar aqui, ó, o que aconteceu, né? A criança que falou, Uhum. né? Eles faziam assim, era assim uma normativa que tinha na escola que tinha que seguir à risca, não Sim. podia. Para eles ter, eu acredito que era para eles ter tipo um controle, né? Exato. Então, Então, aqui, um e tinha o objetivo também de ir além da escola, para alcançar a família, sim, né? sim. Então, por exemplo, imagina que a criança, ela conta lá, essas coisas que você falou, aqui Uhum, fala, como que se alimentou, se escovou os dentes, se tomou banho, sim. enfim, onde dorme, onde brinca, tudo isso. Uhum, uhum, Aí, se essa criança contasse alguma coisa que estivesse fora das normas, a professora sim, chamaria a atenção, provavelmente. E aí, sim. esse chamar a atenção chegaria em casa, né? Porque a criança não ia querer Isso. levar bronca de novo na escola. Então, por exemplo, se É ela porque falou, a não, gente, ela falava assim, ó, tem recadinho aí pro pai, entendeu? Aí você já chegava, que nem eu já chegava, tirava já o caderno e dava para a mãe ver. aham, então o recado já chegava para ela, né? Sim. Uhum, Exatamente. Então, aqui só para encerrar do texto, né? uhum, Eu separei essa citação. A educação e saúde figuraram como elementos indissociáveis na configuração de um programa de moralização, que tinha como um dos seus mais importantes pilares a higienização da população. A higiene nesse sentido de. Essa imagem não tem nada a ver, tá? É que ela já estava no slide. Esse slide é um modelo pronto, né? Que você só muda o texto. Aí já tinha essas imagenzinhas aqui. É, Então, tinha como objetivo justamente isso: é, criar-se um padrão de comportamento, um padrão de aparência, que a maioria das pessoas seguisse. Eu queria que desse, mas eu acho que não dá para eu mostrar o vídeo aqui. Eu acho que eu tenho que mandar para vocês. É, E aí vocês verem aí. Eu vou tentar reproduzir aqui, mas eu acho que não sai som, se eu não me engano. Alguém me falou que não sai som. Estão vendo minha tela, né? Sim, né? sim. Vê se sai o som para vocês. Já é para estar saindo. Não tá saindo, não. Não, né? Então eu vou mandar o link para vocês e vocês assistem Não aí. saiu, não, professor. Esse link é um clipe do Pink Não. Floyd, que é uma banda que fazia bastante sucesso nos anos 70, 80, até hoje, na verdade, tem bastante gente que gosta muito. Mas esse clipe fala, o clipe da música, né, e a letra da música também, fala justamente sobre essa normatização das crianças na escola, né? E não Aham. só das crianças, mas de uma reprodução de uma norma, de fato, de aparência, enfim, de tudo isso. Aí assistam aí, daqui a pouco a gente Aham. fala sobre, só para encerrar a aula.
Nossa, professora, só fez voltar lá no passado. Adoro essa música, meu Deus do céu. Ó, eu escutava muita música quando era adolescente, mas eu não tinha esse negócio de saber o nome. Quando a senhora falou, eu fiquei imaginando se era ele, não tem? Aham. Aí depois, na hora que eu coloquei, que eu vi as crianças, falei, ai, Jesus. É Pink Floyd, então? Pink Floyd. Ah, Olha o então. nome aí na parte de baixo do vídeo, tem o nome certinho. Uhum. Esse daí é do meu tempo, professora. É do meu tempo. Minha adolescência, vamos falar assim. Muito bom esse clipe, a música, Você já tudinho, conhece, né? né? Já sabe o que vai acontecer. Não sei se a Marina conhece. Já. Eu não gostava, não, quando eu via as crianças caindo, quando eu via elas tudo. Nossa! Mas eu não entendia na época, né? O que significava ali, mas eu ficava assim meio. Nossa, o que é isso, né? O que é? Aí, agora, dando essa coincidência, assim, ó, colocar, é bem isso, né? Seguir uma norma, seguir um padrão, né? Um controle. Uhum. Sem direitos, né? Que seria o caso. Sim. Uhum. Mas depois eu escuto ele mais, mas eu Tá já sei bom, como que é a tranquilo. trajetória. Já sei como que é a trajetória. Mas e aí, o ZI vai começar quando, professor? Semana que vem? Não, os IAs de direitos humanos a gente já fez, você não entregou? Não, a do segundo bimestre, a senhora não vai dar continuidade? Ah, sim, do segundo bimestre ainda não começamos. Olha, tá difícil de pensar as datas, né? Uhum. Mas eu ainda não planejei. Eu vou dar alguns textos por enquanto para a gente ir estudando. Aham, Em sala, o que eu tinha planejado era a gente fazer seminário de alguns aham, assuntos, mas aí não vai sim. ser possível fazer porque a gente está, né, nesse formato à distância, né? Então Uhum. eu vou. Pode ficar tranquilo, eu vou primeiro passar as notas para vocês dos IAs do primeiro bimestre. A gente vai seguindo com o conteúdo, e esse bimestre acaba só em julho, né? Então fica É. tranquilo. Se a gente vai fazer, eu não tenho data ainda, mas eu aviso com antecedência. Ah, sim. Não, porque a professora Renata que falou que iam dar continuidade, tipo assim, não Aham, teve a prova, né? Mas iam dar continuidade no plano, como coisa que tivesse em aula. E aí deixando a prova para quando voltasse. isso. Eu não estou sabendo dessa informação ainda não me passaram sobre. é, por exemplo, quando que vai ser prova, não sei, mas é para a gente seguir com o semestre mesmo, né? Uhum. Mas por enquanto não vai ser agora o nosso IA ainda, tá? A gente Ah, vai seguir com algumas, tem alguns textos ainda para a gente trabalhar, tá bom? uhum. Se Sobre vocês aquela. quiserem, pode falar. Deixa eu perguntar a última. Sobre aquela atividade que a senhora tinha colocado no aba, eu nunca nem achei essa atividade. Isso, qual a atividade? Bem no início, quando a senhora, quando começou, aí nós fizemos o primeiro IA e a senhora colocou uma atividade lá. Você já está acessando o AVA, já está conseguindo entrar. Agora já, mas eu acho que era por conta do negócio da matrícula, né? Eu acho que era Isso, isso. é porque a disciplina de vocês é diferente, aí teve algumas. Então, Tá. a primeira atividade eu passei em sala de aula, e aí era só Uhum. para vocês me entregarem. Eu dei toda a explicação antes da quarentena, então por isso que eu não Sim, coloquei nada aqui. sim. Aí Uhum. a segunda atividade, que era Eu a mandei análise. até pelo e-mail.
Eu mandei pelo e-mail, tá? Certo. A segunda atividade, que era a análise do Aham. filme, tá aqui, explicada. Tá. Tô olhando agora no AVA. Então, só teve essas Sim. duas. A primeira foi a que eu já tinha dado, e a segunda é essa que já tá aqui. O restante são só as videochamadas que a gente fez das aulas mesmo. Ah, tá. Ah, tá. É videochamada. Ah, sim. Pensei que Isso. era alguma atividade assim extra. Não, não. Eu vou dar uma sugestão para vocês. Tem um seriado na Netflix que chama Explicando. Uhum. Eu escrevi aqui no chat o nome certinho. E aí tem um episódio que é sobre politicamente correto. E eles falam um pouco sobre essas ideias que a gente discutiu também. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só por curiosidade, tá? Não é atividade de aula, nem nada assim, é só para complementar mesmo o assunto. É só na Netflix que tem? Né? Doidão. Você gostou, Marina? Não muito, não. Não muito? Ficou assustada? Sim. Se fosse a minha época, se eu tivesse nessa época, coitada, eu sofri. Pois é. Que bom que eu não nasci nessa época. Ia virar salsicha, né? Cair no moedor de carne. Rose, eu não entendi. Marina, não teve muita gente que sobreviveu dessa época, não. Então, isso que eu ia falar. Que época difícil, né? Você vai falar melhor. Olha, complicado. Agora, a época de agora é só mamão com açúcar. A época no meu tempo, nossa. A gente é Nutella agora, né? Vocês eram raiz. Verdade. Agora que as coisas estão difíceis, né? Rose, você ia perguntar alguma coisa. Se só tem isso explicando na Netflix, eu não tenho Netflix. Só tem na Netflix, mas não tem problema, assim, é só uma sugestão extra. Se você não tem, não se preocupa, não precisa ir atrás só para assistir. É só um complemento mesmo. Mas é que é uma série que a Netflix que produziu mesmo, então não tem em outro lugar, só tem lá. Ah, no YouTube não aparece? Não, eu acho que não tem, não. Dá uma procurada, mas eu acredito que não tem, porque a Netflix não deixa aparecer coisas deles em outros lugares, é só na plataforma deles mesmo. É, bem isso. Uhum. Prof, eu Fala. tô viciada em assistir o podcast da outra matéria, dos mamilos. É legal, né? Cara, meu Deus. Prof, eu vou até minha mãe pra escutar. Gente, muito bom, sério. Eu gosto também, que legal. Delas agora. Assim, cara, como que vivi sem esse podcast dessa galera? Eu acho que tem um episódio sobre direitos humanos, procura lá. Sério? Ah, eu assisti, vai escutar agora, então. Então tá bom. Meninas, eu preciso desligar porque eu vou falar com outra turma agora, tá bom? Ok. Então, Bom um dia, beijo pra professor. vocês. Boa semana. Quinta eu ainda encontro Marina, Rose, só semana que vem. Só. Dá uma olhadinha no plano de ensino, que aí tem o próximo texto lá, tá? Tá ok. Obrigada, senhora. Tá, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.